O tema memória e mesmo o tema criatividade são dois temas muito importantes para o ensino e para a educação. Mas, particularmente, no que diz respeito à memória, esse conceito sofreu uma brutal variação ao longo do tempo. Há cerca de 40 anos atrás, memória era a própria expressão da aprendizagem. Só se entendia alguém que aprendia a partir da reflexão de que esse alguém havia memorizado. As escolas, em suas festas, quando queriam enfatizar aqueles que eram seus melhores alunos, chamavam-os à frente para, como modelos aos demais, recitassem versos ou declamassem textos inteiros, evidenciando a qualidade dessa memória. Na sala de aula, o apego à memória era insistente não apenas na transmissão dos conhecimentos, mas até mesmo nas suas formas de avaliação. Professores de história, de ciências, de matemática, de geografia, buscavam esquemas mnemônicos para, através dos mesmos, facilitarem a aprendizagem de seus alunos. Lembro-me bem de um professor que chegava mesmo a dizer: na Serra Tiracambu houve uma desordem e bateram com cinto no negro alpergatas e o Valentim ficou penitente, para que através dessa historinha pudéssemos guardar para todo sempre as principais serras do Maranhão: Tiracambu, desordem, cinto, negro, alpergatas, Valentim, penitente. Só que, repentinamente, este culto à memória empalideceu. Com o advento da chamada Escola Nova e com o aparecimento de outros movimentos reformistas na educação, a memória começou a ser relegada para um segundo plano e imediatamente oculta como uma vergonha, como um sinônimo de desaprender. E, rapidamente, sem passarmos progressivamente de um estado para outro, mas de uma maneira abrupta, memorizar passou a expressar o sinônimo de uma aprendizagem descontextualizada, de uma aprendizagem sem nenhum valor. Professores passaram a grafar nas provas respostas decoradas e passaram a reprimir alunos que decoravam. Escolas passaram a se anunciar como não sendo aquelas onde os alunos seriam valorizados pela memória, e, de repente, esta importante função cerebral, que é a memória, saiu do salão principal para o porão, saiu da sua evidência para a sua indecência. O que me parece ter sido um exagero injustificável. Obviamente que ninguém pode propugnar para uma educação de qualidade um amparo excessivo na memorização. Obviamente não se pode crer que aquele aluno que não é capaz de construir significados e que memoriza tal como um papagaio faz, na verdade não está aprendendo. Isso, entretanto, não pode nos permitir a relegar para um plano de segunda ordem a memória. A memória é incontestavelmente uma função do cérebro humano para aprender. Não é difícil imaginar os efeitos de uma pessoa desmemoriada em relação aos seus amigos, em relação à sua vida, em relação ao seu trabalho. Para que lado fica a minha casa? Aonde deixei o meu carro? Qual é mesmo o seu nome? Almocei ou não almocei? Então, da mesma maneira como todo conceito de qualidade de vida e de qualidade de pensamento se insere numa ideia de qualidade de memória, me parece muito importante tirar a memória deste sótão, tirar a memória deste porão, não para colocá-lo com a evidência que ela teve no salão principal, mas respeitando os fundamentos dessa memória, compreendendo a maneira como ela funciona, construir uma educação que se prevaleça dos requisitos da memorização, nas condições em que são as mesmas necessárias e na transformação de uma memória mecânica em uma memória seletiva, em uma memória condutora de uma aprendizagem com significação.
Considerando, pois, esse novo sentido que se dá à palavra memória, e considerando, sobretudo, o que hoje esses estudos sobre a mente humana nos ensina sobre a memória e sobre a memorização, talvez um primeiro passo que tenhamos que dar é identificar diferentes tipos de memória. É abandonar aquele conceito de singularidade da palavra para lhe dar os contornos de uma pluralidade. Em linhas gerais, é possível dizer que todo aprendiz utiliza dois tipos de memória. A memória de curta duração, ou de curto prazo, como querem alguns, e a memória de longa duração, chamada na maior parte das vezes de memória propriamente dita. A memória de curta duração, ela tem a manutenção na mente por um período extremamente efêmero. É aquela memória de um instante que, se não for transformada em uma memória mais significativa e de longa duração, tende a se perder. Seria mais ou menos como aquele novo número de telefone que acabamos de ouvir e que nos suscitará a ordem de um discar a seguir e que teimosamente repetimos para não perdê-lo, mas com toda certeza, perdendo-o logo após ter feito a descagem. E além desta, existe uma memória de longa duração, que é a memória que temos de eventos, que são as nossas lembranças, que corporificam nossa ideia de consciência e que, dentro de um plano escolar, é a memória dos saberes desta ou daquela disciplina que usamos não apenas na vida, mas até mesmo quando nos submetemos a formas de avaliação. Mas esses dois tipos de memória acabam, de uma certa forma, subdividindo-se num outro elenco, diferenciando-os e diferenciando até a área mental para o seu exato procedimento. Existe, pois, uma memória de trabalho, que é uma memória do descobrir, que é a memória das nossas ações, que é a memória que se tem do fim para uma frase que se começou, que é a memória que nos induz descrever sequencialmente um fato, que é aquela memória daquele aluno que desenvolve um conteúdo apresentando-o na sequência que naturalmente aprendeu. Mas além desta memória de trabalho, existe uma memória procedimental, que é a memória que normatiza os nossos procedimentos. Como sabemos caminhar? De que maneira podemos falar? De que forma movimentamos a nossa estrutura corporal, se adultos, para dirigir um automóvel? Estamos colocando em ação aquela memória procedimental. Num determinado momento, a criança aprende a caminhar e arquiva na sua memória os procedimentos inerentes a esse. Um terceiro tipo de memória é a memória explícita, é a memória, eu diria, mais utilizada no espaço da sala de aula, é a memória dos conceitos, é a memória das fórmulas, é a memória das regras, é a própria memória da maneira correta do emprego de um verbo ao falar ou ao dizer. Diferente desta, existe uma memória episódica, que, como o nome identifica, é a memória de fatos, de lembranças, de ocorrências, de cenas da infância que tornamos vivas nas nossas lembranças, mas que também, usada de uma maneira correta, faz com que o aluno não lembre-se da história ou da geografia, ou da ciência, ou da filosofia, ou da química, ou da física, como segmentos soltos de palavras, mas como episódios que se entrelaçam, que possuem e apresentam continuidade, que, enfim, demonstram início, meio e fim. E para concluir, ainda existe a memória semântica, que é a memória das palavras, e que é a memória que me faz, e que faz a qualquer pessoa, associar, por exemplo, a expressão relógio a um instrumento de marcar horas. Então, a memória
dos nomes das coisas estaria incluída nesta chamada memória semântica. Essa diferenciação de tipos de memória pode, à primeira vista, parecer extremamente técnica, e sob certos aspectos o é. Mas é importante que o professor compreenda esses padrões de diferença para que, quando trabalhá-la em sala de aula, saiba designar aquele tipo de ação que pretende desenvolver para aquele tipo de memória, nesse sentido estimular. Como funciona a memória humana? De que maneira esta fantástica coleção de neurônios que possuímos, este imenso cabedal de sinapses que os mesmos provocam, se ativam para fazer a memória funcionar? O funcionamento da memória se dá através de dois momentos muito significativos e que, conhecidos por parte do professor, podem conduzir normas da sua ação. O primeiro estágio da memória se dá com a assimilação. Se ouço algo que preciso aprender, se identifico um cheiro que, de uma certa forma, me padroniza um lugar ou uma pessoa, se percebo os detalhes de uma linha estética num quadro, numa casa, isto corresponde àquele primeiro estágio da minha assimilação e, portanto, esta minha assimilação é trabalhada pelo meu hipocampo, por uma área do meu cérebro, na parte interna do meu crânio, entre as orelhas, que, de uma certa forma, vai trabalhar aquela assimilação que lhe é trazida pelos órgãos de sentido, selecionando-as, as que julgar conveniente daquelas que julgar inteiramente dispensável. Teoricamente, não existindo esta seleção, seria impossível viver tal volume de informações que a cada instante os nossos sentidos mandam para o corpo. Então, há um processo seletivo que corresponde a esta assimilação. Assimilada a informação, se julgo, se acredito, se julgamos, se acreditamos que ela tem validade, então nós encaminhamos, ou pelo menos o hipocampo encaminha para o lobo frontal, onde começa a existir o processo de raciocínio. Quando começa a existir o processo de raciocínio, começa a se concretizar esse processo de assimilação. Este fato que muitas vezes se manifesta pela frase já sei, já percebi, já identifiquei, em última análise, corresponde à verbalização de que naquele instante o lobo frontal processou o raciocínio. Este raciocínio, evidentemente, vai ainda uma vez aprimorar este processo de seletividade e depois encaminhar, conforme a natureza deste conteúdo, aos diferentes tipos de memórias dentro daquele quadro que anteriormente destacamos. Isto porque se está falando essencialmente na memória de fatos. Mas é claro que este raciocínio pode muitas vezes não ser escorado em contextos verbais, existindo, portanto, memórias olfativas, memórias gustativas. Não é? Às vezes, ao colocar um doce na boca, todo um episódio da infância se reacende. Então, esta memória foi excitada pelo paladar, o que não exclui as etapas da assimilação e do raciocínio. Entretanto, todos esses dados que até agora se colocou têm um objetivo esclarecedor, eu acredito que tem uma certa validade informativa, mas não chega à essência daquilo que o professor busca e que a escola, de uma certa forma, insiste, que é como podemos ativar a memória dos nossos alunos.
Que tipo de procedimento deve um professor cumprir na sua sala de aula para que os fatos por ele transmitidos possam alcançar esse estágio que passa pela assimilação, que alcança o raciocínio e que permite naturalmente a sua fundamentação como algo que expressa o verdadeiro princípio da aprendizagem. Como ativar a memória? Como fazer com que estes recursos presentes no contexto da capacidade dos meus alunos para resolver problemas possa ser melhor efetivado? Em termos mais claros e mais objetivos, eu vou dar uma aula e eu quero que esta aula possa ser, pelo menos pela sua essência, guardada. Quais elementos devo levar em conta sobre o funcionamento da memória para, de uma certa forma, contextualizá-lo à aula e fazê-la mais produtiva? Não é muito complicado. Eu diria que há três forças, que há três elementos, que há três paradigmas que fazem o cérebro trabalhar e que, de uma certa forma, induzem este mesmo cérebro a guardar coisas nas diferentes memórias. O primeiro desses elementos, incontestavelmente, é a coerência. O cérebro humano é visceral inimigo da falta de coerência. Tanto que quando, no mundo moderno, vivemos cercados de informações, estas informações se mostram excessivamente volumosas e incapazes de serem registradas pelo nosso raciocínio, se percebe a busca quase que frenética de explicações, às vezes parapsicológicas, às vezes fantasmagóricas, não é? Então esse nascer de um quase sentimento de culto às bruxas, de fanatismo pelos duendes, nada mais é do que uma tentativa de dar coerência àquele volume excessivo de fatos para os quais eu não tenho tido tempo de raciocinar. O viver cotidiano me impõe tal volume de informações que, sem condições de refletir sobre os mesmos, eu procuro buscar explicações episódicas, muitas delas anos-luz distantes de uma certa lógica científica, mas que de uma certa forma me tranquiliza, porque implantou a coerência que o cérebro busca. Ora, desnecessário dizer que uma aula que não seja coerente para um aluno é uma aula incapaz de excitar a sua memória. Não basta que o tema que se trabalha seja coerente para o professor. É fundamental que ele tenha como mestre a linguagem do aluno para fazer com que ao aluno este tema se mostre coerente. Se capitanias hereditárias, governo geral, máximo divisor comum, condições climáticas da região sul, formações vegetais do clima semiárido, processo digestivo do corpo humano, o movimento respiratório, não importa qual o conteúdo. Isto precisa vir carregado de coerência. Isto tem que se apresentar de uma forma coerente. Se eu digo para qualquer pessoa, guarde na memória as palavras que vou dizer, e digo palavras incoerentes, porque são de uma língua que esta pessoa desconhece, ou porque são palavras que eu próprio inventei, mas as quais o cérebro não encontra o sentido da coerência, é muito difícil esta pessoa guardar estas palavras. Quando as guarda, é porque nelas percebe ou a coerência ou a identidade com algo que lhe é coerente. Se digo a um aluno, por exemplo, Búzios, e ele não tem este referencial, ele não sabe ao que eu me refiro, mas eu consigo fazer com que ele saiba e conheça, digamos, Ubatuba.
e ao dizer a palavra Búzios, associo-a àquela Ubatuba que ele possui, eu dei coerência a esta palavra e, portanto, eu cumpri o primeiro fundamento da ativação da memória. O segundo elemento para ativar a memória é a motivação. O aluno precisa estar intrinsecamente motivado. Ele precisa estar querendo aprender. Não existe o aprender por bem ou por mal. Se ele não está querendo aprender, eu preciso encontrar justificativas que o faça querer. Eu preciso fazer com que os motivos do aluno estejam despertos para aceitar aquelas informações que eu estou colocando. O termo motivação vem de um verbo latino movere. Movere pressupõe a ideia de movimento. Então eu preciso que ele perceba no movimento da minha expressão o movimento do seu processo de aquisição. E muitas vezes, apenas a aula expositiva e tão somente a repetição literal de textos não contém os ingredientes para esta motivação. Daí porque às vezes jogos pedagógicos, porque às vezes metáforas, histórias, anedotas, porque às vezes associações ao entorno do aluno constroem estes instrumentos motivadores. Mas a memória não se ativa apenas com a coerência e com a motivação. Constrói-se então o terceiro pilar, que é o pilar da emoção. O que aprendemos absolutamente desprovidos de emoção apresenta um poder de retenção na memória muito breve em relação a tudo quanto aprendemos com uma carga de emoção envolvida. Kurt Lewin chega até a citar um exemplo curioso, uma situação produto da sua pesquisa, que me parece qualquer professor pode experimentar. Reúna dois grupos de alunos de características intelectuais mais ou menos similares. Pode ser duas classes, em dois períodos ou duas escolas diferentes. Conte para o primeiro grupo uma história qualquer que tenha sido inventada. Por exemplo, a ida de um pai ao filho a um supermercado, o seu percorrer de diferentes gôndolas, produtos que comprou, não comprou, o pagamento no caixa e o retorno ao lar. Para o outro grupo, conte exatamente essa mesma história. Se possível, até escreva para se manter familiar ao texto, mas agregue à mesma um componente de emoção. Uma pequena passagem. Digamos que na ida ao supermercado, pai e filho foram surpreendidos com uma criança desesperada, cujo cãozinho havia sido atropelado, e que procurava, estreitando junto ao peito, acordar aquela vida, acordar aquele sentimento de afeto ao companheiro que tinha ido embora. Tempos depois, busque resgatar no primeiro grupo e no segundo grupo a história que contou. E se perceberá que o primeiro grupo a perdeu. Sequer se lembrarão que houve uma história contada e os que se lembrarem apenas superficialmente do seu contorno. O segundo grupo se lembrará de uma maneira muito mais intensa, não apenas da passagem referente ao tônus emocional, mas de toda a história. Porque quando o professor teve a propriedade de emoldurá-la a um sentimento emocional, ele ativou elementos da memória e estes elementos da memória permitiram com que o resgate se tornasse obviamente mais claro. Não é à toa
que os apresentadores de televisão, que os programas, muitas vezes, de televisão, apelam, às vezes até de uma maneira chula e vazia, às emoções. Este apelo às emoções está muito ligado à própria essência da teoria da comunicação, que ensina o poder da emoção como elemento excitador desta memória. Mas, se estas explanações mostram de que forma é possível ativar a memória, um capítulo muito significativo é comentar como dentro da sala de aula pode o professor agir no trânsito pelos elementos da sua disciplina para tornar esta memória ainda mais excitada e, portanto, mais fiel aos dados que ele passou. De que maneira um professor deveria organizar a sua aula para que ele, sem prejuízo dos conteúdos com os quais trabalha, estivesse realmente estimulando a memória dos seus alunos? Não porque tivesse ele a pretensão de dispensar o reforço de um estudo em casa, mas para que o aluno pudesse até comentar com uma certa euforia que a aula do professor A ou a aula do professor B requer um tempo de estudo posterior menor, tal a força com que os elementos da aula ativam a sua memória. Eu creio que algumas providências são muito importantes. Talvez a mais importante, e nem sempre considerada, é o clima da aula. Se o clima da aula é um clima marcado por uma relação austera, por uma relação áspera, por uma relação onde existe uma troca muito frágil de afeto, sem dúvida nenhuma não é um clima estimulador da memória. Estudos recentes mostram que a nossa memória em estado de tensão tende a ser muito menos produtiva do que a memória num ambiente favorável. Se o professor, com alegria, com espontaneidade, com respeito às individualidades, com serenidade, cria este clima favorável, eu diria que o primeiro passo para uma ativação da memória, de uma certa forma, já se estabeleceu. O segundo item, muito importante, nunca fazer com que os conteúdos transmitidos o sejam em espaços de tempo muito longo. David Fontana é um pesquisador britânico, professor do Reino Unido, e David Fontana demonstra, através de múltiplos exemplos, que a capacidade de atenção de um aluno é uma capacidade muito curta em relação à sua experiência de vida. Chega a estimá-la em 1 minuto e meio para cada ano de existência, o que equivale a dizer que uma criança de 10 anos tem muita dificuldade para se manter atento numa exposição que ultrapasse a 15 minutos. Aí surge um dilema, mas a aula dura 40, a aula dura 50, mas nada nos induz a crer que uma aula tenha que ser de inteira exposição. Se o tema que eu estou abordando é de crucial importância, eu preciso aprender a segmentá-los em espaços curtos, entremeado de uma outra atividade, que às vezes até resgata uma outra linguagem, para que realmente ele seja compreendido. Se uma pessoa adulta tende a se perder pelos caminhos da devaneio, a uma longa explanação, muito mais, evidentemente, uma criança. Um terceiro procedimento é este professor ter o cuidado de resgatar no tema que ele está trabalhando quais aquelas palavras-chave, quais aquelas ideias estruturais, quais aquelas orações semânticas que são cruciais no tema.
eu vou dar uma aula sobre o Renascimento, eu vou dar uma aula sobre a extração de raiz quadrada, eu vou dar uma aula sobre o funcionamento do aparelho digestivo. Quais são aquelas palavras que constituem a força das ideias, que constituem o que Ausubel chamava de ideias âncoras, e a palavra tem um sentido porque nelas irão se ancorar os demais conceitos, as demais estruturas, e fazer com que estas aulas sejam referendadas por estas palavras. Que a lousa expresse estas palavras e que o professor, nesses segmentos de intervalo que anteriormente propomos, possa resgatá-la, eventualmente até, quem sabe, escrevê-las com letras diferenciadas, usar a cor do giz para diferenciá-la de uma maneira mais significativa. Não se exclui, como um quarto procedimento, o eventual uso de estratégias mnemônicas. Volto a insistir, não estratégias mnemônicas mecanizadas, rotineiras, para que o aluno decore tudo, mas estratégias mnemônicas para, neste ou naquele sentido, neste ou naquele contexto, facilitar o processo de aprendizagem. Se eu disser a um aluno, decore 12 bilhões, 252 milhões, 151 mil e 115, eu provavelmente estarei passando um volume excessivo para a memória. Mas se eu fragmentar este número com associações plausíveis, por exemplo, Dia dos Namorados, o Dia de Natal, o Dia de Tiradentes, o Dia Internacional da Mentira, eventualmente o descobrimento do Brasil, eventualmente a proclamação da República, estes fatos que evocam a lembrança daqueles números poderão levar aquela mente a compreendê-los de uma maneira muito mais significativa. Desnecessário alertar que esse contexto não é apenas para número, é também para palavras, é também para orações. Se quero, se sou obrigado, se desejo a pensar em pedra, em muro e em samambaia, a minha memória ficará muito gratificada se eu pensar que atirei uma pedra na samambaia que estava presa no muro. Então, no momento em que eu construí um sentido e, portanto, eu transformei aquela oração, de uma certa forma, eu excitei a memória. Não são estratégias fáceis. O professor precisa ter uma clareza de cada uma das etapas e praticá-las pacientemente. Mas, se os fizer, perceberá uma inequívoca diferença entre o poder de retenção da memória dos seus alunos antes de assim agir e a partir do momento que passou a levar em consideração estes fundamentos. É muito importante que o professor tenha em mente com clareza, diante do conteúdo a ser desenvolvido, o que deve, naquele conteúdo, ser encaminhado com prioridade à memória, o que não deve. Em outras palavras, o que é importante que se decore e o que não é importante que se decore. Inclusive, não hesitar em aconselhar que se memorize determinadas coisas que, pela praticidade e frequência do uso, são muito mais facilmente resgatadas quando estão na memória do que quando estão na consciência. É o caso da tabuada, por exemplo. Se cada vez que vou realizar uma operação mental, pensar que 7 multiplicado por 5 significa 5 vezes 7 e, portanto, 35, eu tenho um desgaste de energia e um espasmo de tempo maior do que se na minha memória está guardada a tabuada 7 vezes 5, 35. O que não significa dizer que o professor não possa ajudar o aluno a racionalizar e descobrir o porquê.
Mas num contexto como esse, eu acho que a memorização é sabidamente válida e extremamente importante que ela seja provocada. Pode até destacar na explanação, memorizem ou não. Volto a insistir, memorizar não significa decorar como um papagaio, mas significa atalhos para um uso mais imediato. Se no momento em que for acelerar o meu carro ou freá-lo, fizer uma longa reflexão sobre os efeitos mecânicos da operação do meu pé sobre os pedais para obter o resultado que eu desejo, provavelmente não escaparei do acidente. Então, não há nenhum problema em guardar na minha memória, mas é importante que o professor possa, aos poucos, ir tornando este aluno extremamente seletivo no que deve e no que não deve decorar. Na medida em que nós saímos de uma comunidade semi-urbana, de uma vida mais calma, de cidades menos densas, de televisões menos informativas, de um mundo pré-internet, de um mundo anterior à tecnologia digital e, portanto, de um mundo mais pobre em informações, era muito mais fácil exercitar a memória. Na medida em que este volume foi crescendo de uma maneira muito grande, foi se tornando importante ao professor a seletividade do que guardar e do que memorizar, porque a tendência do homem moderno é não memorizar nada. Como eu vivo cercado de muitas informações e como eu não posso tê-las todas, eu não as quero absolutamente nenhuma. Não me parece que é esse o caminho, e aí entra o papel do professor. Numa linguagem bem popular, separar o joio do trigo. Ensinar o aluno, no volume das informações que colhe, identificar o lixo e identificar o luxo. E, portanto, fazer com que a sua mente seja usada de uma maneira mais significativa naquilo que é primordial. Um velho provérbio costuma dizer que a melhor memória do ser humano é a caneta. Poderíamos dizer o lápis. Não creio que exista inverdade neste fato. Não vou jogar para o meu cérebro o que posso jogar para a minha agenda, o que posso jogar para o meu caderno. Mas é preciso que o professor possa perceber que há anotações no caderno consultáveis. Exatamente porque elas excitarão outras que não estão no caderno, mas que, acordadas dentro da memória, levam o aluno à compreensão. Existe sobre a criatividade uma suposição, uma ideia absolutamente errônea de que isto corresponde a dotações específicas de alguns poucos e que, portanto, nada tem a escola a fazer. Se aquela criança nasceu criativa, criativo será com escola, sem escola ou apesar da escola. Se não nasceu criativo, simplesmente não lhe resta outra alternativa do que se conformar com as limitações desta condição cerebral. Isto, na verdade, é uma tolice. É óbvio que trazemos com a nossa história genética. É evidente que suportamos, pelos acúmulos que a nossa história evolutiva de milhares de anos nos deu, uma possibilidade maior de ter nossa criatividade expandida quando nascemos. Duas crianças, quanto ao potencial de criatividade, não nascem absolutamente iguais, mesmo se gêmeos univitelinos. Mas é uma tolice crer que esta herança biológica representará todo o potencial criativo que eu terei ou que eu não terei futuramente. De forma alguma. Tanto que em países como Israel, particularmente, onde trabalhos extraordinários existem e até aparelhos excepcionais são usados para alunos superdotados, mas também no Japão, também nos Estados Unidos, vão se popularizando com muita rapidez centros de criatividade dentro da escola.
verdadeiras salas ambientes estimuladoras do fluxo criativo, mais ou menos como as escolas possuem o seu laboratório de química ou de informática, aquele laboratório onde se estimulará este processo criativo. Ao que tudo indica, a criatividade está muito associada ao tipo de pensamento que foi chamado por Edouard de Bono do pensamento lateral. E segundo se pensa, o pensamento lateral é algo assim muito específico do hemisfério direito. Como nós vivemos numa cultura ocidental, que sempre privilegiou o lado direito do corpo e, portanto, hemisfério cerebral esquerdo, é natural que o fluxo da criatividade não tenha sido assim tão valorizado. Mas realmente este pensamento lateral é o pensamento da criatividade e que se opõe àquela linearidade do pensamento vertical. O pensamento do hemisfério esquerdo é o pensamento da exatidão, da ordem, da hierarquia, é o pensamento, eu diria assim, da agilidade a partir de caminhos conhecidos, enquanto que o pensamento lateral é o pensamento da ideia solta, é o pensamento do devaneio, é o pensamento do sonhar de olhos abertos, que se efetivamente conduzidos a um esquema educativo, pode produzir resultados fantásticos. Existe, para uso do professor no Brasil, em qualquer escola, de qualquer lugar, estratégias de aula que, sem prejuízo do conteúdo a se ministrar, estimulem mais o hemisfério cerebral direito. Existem exercícios pedagógicos que são estimuladores desta área. E o estímulo a esta área acaba sendo estímulos à criatividade, até mesmo fora do espaço escolar, se empregam exercícios altamente exploradores desse fluxo criativo. O brainstorming, atribuído a uma invenção do publicitário Alex Osborne, nada mais é do que esta ideia solta que, devidamente conduzida, pode, de uma certa forma, levar à solução de problemas. E que, portanto, pode ser desenvolvida dentro de uma sala de aula, numa linguagem talvez um pouco mais voltada ao cotidiano do professor, naquela explanação da disciplina. Pode existir um momento de compreensão, existir um momento de sequência, existir um momento de logicidade, existir um momento de clareza na expressão e, portanto, hemisfério esquerdo. Mas também aquele mesmo conteúdo daquela disciplina pode ter um espaço para ideias inovadoras, soluções originais, pensamentos criativos, uso alternativo de outras linguagens que não é verbal e, portanto, integrar os dois hemisférios e formalizar de uma maneira muito significativa o fundamento da criatividade. Em linhas gerais, se temos dois hemisférios cerebrais e os dois são muito importantes para a qualidade de pensamentos que queremos e para a qualidade de vida que elegemos, é muito importante que possamos usá-los na escola e fora dela. Porque o cérebro, muito mais que qualquer outra parte do corpo, é fiel escudeiro da afirmação: use-o ou perca-o.
As estratégias para estímulo da criatividade, elas são muito simples e de forma alguma representam parênteses que se abrem na atividade pedagógica. Em nenhum momento se propõe que o professor diga, olha, hoje eu não vou ministrar o conteúdo que está registrado na nossa programação, porque hoje nós vamos desenvolver uma atividade criativa. Isto absolutamente não existe. Ele pode incorporar a aula que está dando, o conteúdo que pretende ministrar, a uma atividade criativa. Por exemplo, se digo a uma pessoa, amanhã não virei trabalhar porque vai chover. Esta informação foi de tal forma explícita que ela não suscita nenhum tipo de esforço criativo do cérebro para compreender. Mas se escrever esta sentença numa folha de papel, separar cada uma das palavras num retângulo, embaralhá-las e apresentá-las à pessoa, para que na montagem deste quebra-cabeça ela procure pelos caminhos da coerência ordenar as palavras, eu estou excitando o seu processo criativo. É óbvio que ela vai levar mais tempo para decodificar a mensagem que veio desta forma do que o tempo que levaria para, de uma certa forma, entendê-la de uma maneira explícita. Mas numa sala de aula, eu posso promover um jogo de palavras. Eu posso tomar duas questões de um tema de qualquer disciplina, fazer com que cada palavra destas sentenças sejam escritas em quadriláteros pequenos de papel, amontoar estes quadriláteros, prendê-los a um clips, embaralhando-os e pedir aos alunos que, em grupo, tomando como referência os conteúdos que estão explícitos na matéria dada, numa linguagem mais técnica, tomando como referência o contexto, identifique a sequência das palavras para buscar o texto. Naquele momento, aqueles alunos estão estudando geografia, história, língua portuguesa, se esse trânsito for pelos números, a própria matemática, se for por figuras, a própria geometria, e, no entanto, estão desenvolvendo uma atividade de natureza criativa. Se neste exato momento tenho sobre esta mesa o meu telefone celular, ele toca e eu o atendo e passo a conversar com a pessoa que se dirige a mim, quem está me vendo ouve o que eu digo, mas não ouve o que eu ouço. Mas se eu a desafio a decodificar pelo que eu disse o que eu ouvi, estou desenvolvendo um processo criativo. Será que na sala de aula eu não posso criar, por exemplo, um jogo do telefone envolvendo dois personagens reais ou imaginários, vivos ou mortos, num diálogo, do qual um será tirado para que os alunos em grupo procurem reconstituir a fala, tomando como referência o que se ouviu, não com a finalidade de identificá-la, de apresentar o seu jogo do telefone da maneira como originalmente escreveu o seu professor, mas para, com criatividade, a partir das referências do que se ouviu, criar as frases que teriam justificado aquelas referências. Portanto, não é difícil perceber que a estimulação da criatividade não passa por parênteses abertos na atividade escolar, mas pela incorporação ao arsenal de estratégias do professor, de estratégias liberadoras da criatividade, sem que elas deixem de ser também estratégias de formação cognitiva e, portanto, de aprendizagem da parte do aluno. Um outro contexto muito interessante a se colocar a respeito da criatividade é que ela tende a ser associada a faixas etárias, como se a criatividade nascesse de uma maneira explosiva e autônoma na criança e, à medida que os anos fossem passando, ela fosse se limitando
até se extinguir, ainda antes que a vida no corpo venha a se extinguir. Isto absolutamente não ocorre. Algumas pessoas se notabilizaram por obras de extraordinária criatividade em idades muito avançadas. Jorge Luis Borges escreveu muito bem, os seus melhores contos foi em idade absolutamente matura. A Ida de Verdi foi composta além dos 70 anos. Charles Chaplin, Agatha Christie, Winston Churchill foram apenas algumas das pessoas que revelaram o esplendor da sua criatividade muito além da condição de sexagenários. O que na verdade existe, talvez dê origem a este preconceito, é que a criança é menos amarrada, é que o ensino ele vai se tornando progressivamente mais engessado à medida que os anos vão passando. E, portanto, a educação infantil, menos engessada, permite um fluxo de criatividade que o ensino fundamental permite em escala menor, que o ensino médio em escala menor ainda. Mas isto é apenas um anacronismo da escola que naturalmente pode e deve ser libertado. É óbvio que se eu sou colocado dentro de um conceito de vida escolar, onde eu não posso criar e não me deem tempo para que isto seja feito, eu não criarei. Mas não significa dizer que a criatividade venha fluir em faixas etárias menores. Muito pelo contrário, a criatividade é produto do conhecimento. Quanto mais conheço, mais possibilidade tenho de ser criativo. Se conheço 2 ou 3 cores, tribos que possuem vocabulário muito restrito, têm, obviamente, criatividade verbal ou até mesmo criatividade pictórica menor do que grupos que possuem maiores informações. Então, o problema da criatividade vinculado a faixas etárias é um problema da instituição. Às vezes é um problema do preconceito da escola, do preconceito do diretor, mas seguramente não é um problema da mente, não é um problema do cérebro. Um outro preconceito generalizado entre os professores é de que todo aquele que não possui boa memória não tem como trabalhar a memória de seus alunos. Ou ainda, daquele que não é, na essência da sua condição de vida, muito criativo, tem dificuldades para estimular a criatividade. Isto, evidentemente, não é correto. Eu posso não ser muito bom de memória e posso tornar meus alunos proprietários de memórias excelentes. O mesmo vale para a criatividade. Creio que a maior parte dos treinadores que estão exercendo suas atividades nas mais diferentes atividades esportivas não são craques, o que não impede que sejam magníficos criadores. Mas, por outro lado, isto não significa dizer que o professor não possa desenvolver nele mesmo os experimentos que eventualmente coloca em prática para os alunos e, de uma certa forma, estimule também, caso queira, a sua memória e estimule, caso queira, a sua criatividade. Sem dúvida, os exercícios propostos não são restritos apenas àquele que o acolhe, mas àquele que, de uma certa forma, o aplica. E, obviamente, na medida em que vamos fazendo esses exercícios, mas vamos também refletindo sobre os mesmos, vamos ampliando a criatividade, vamos melhorando, adequando, verbalizando, legitimando diferentes memórias e vamos, ao mesmo tempo, também contando com os benefícios desse desenvolvimento num plano pessoal.
somos escolas criativas, portanto, abominamos a memorização. Ou então, somos escolas mais conservadoras, estimuladoras da memorização e, portanto, anticriativas. O que absolutamente não faz sentido. Em primeiro lugar, porque ambas as condições cerebrais são essenciais ao ser humano. É impossível dizer o que é mais útil para o desafio do cotidiano. Em alguns instantes, a memória, em outros, a criatividade, mas na medida em que ambas são passíveis de serem estimuladas, ambas são muito importantes. E se é dado a uma escola querer, através de slogan, definir os fundamentos do seu trabalho, que diga: somos uma escola que educamos a memória. E, portanto, também uma escola criativa. Isto me parece absolutamente essencial.